Olá, manas! Aqui é a Cinese, um podcast feito por mulheres para mulheres. Sejam muito bem-vindas! Fala, manas! Sejam bem-vindas ao primeiro episódio do nosso podcast, o Cinese, um lugar bem descontraído para conversarmos coisas sobre o nosso dia a dia. Meu nome é Ana Carolina e eu sou uma das fundadoras do Cinese. Mas antes de mais nada, quem ainda não segue a gente lá no Instagram, vai lá dar uma olhadinha. Nós somos o @Cinese. Quem já viu o nosso primeiro assunto lá no Instagram, a gente escolheu abordar algo bem interessante, que é sobre a libido. Ou melhor, vamos falar sobre a falta dela na nossa vida. E aqui a gente quer conversar abertamente com vocês sobre esse assunto. Tentar entender um pouquinho sobre o que pode causar essa baixa da libido e também o que a gente pode fazer para tentar melhorar isso. E, além de tudo, o mais importante é a gente tentar desconstruir esse assunto que ainda é um tabu na nossa sociedade. E, antes de mais nada, eu queria falar sobre o significado da libido em si. Então, eu quero que vocês em casa pensem o que para vocês é a libido. Para a gente iniciar esse assunto, eu dei uma pesquisada sobre o que é a libido e o que é a falta da libido no dicionário. E a falta da libido também é conhecida como a disfunção sexual e a diminuição ou ausência do desejo sexual. E também a gente pode ver que tem um significado para a psicanálise, de acordo com as teorias de Freud. Olha que interessante. E ele diz que a libido é uma energia que está na transformação da pulsão sexual e que ela também é uma energia vital. Então, isso a gente pode perceber que, né, o desejo sexual faz parte da energia vital do ser humano e é algo natural e comum para a gente. E isso, né, a gente tem que ter noção de que isso pode acontecer tanto com os homens, tanto com as mulheres. E que muita mulher tem vergonha de falar sobre esse assunto. Muitas das vezes ela acha que ter falta de libido pode ser um grande problema na vida, e às vezes ela pode até ter um sentimento de culpa, e que a gente tem que ter muita calma nessa hora e ter noção de que a falta da libido ela é muito comum de acontecer, e que pode ter causas que são reversíveis. E a gente precisa entender que existem diversas causas que podem provocar a nossa falta de libido. Que vai de questões emocionais até problemas físicos. Calma lá, gente. A falta de libido ela é super comum, tá? E pode ter causas reversíveis. Mas antes de tudo, a gente precisa entender o que pode estar causando essa falta, né? Essa disfunção sexual. E existem diversas causas que vão de questões até problemas físicos. Então, estresse, a nossa alimentação, certos tipos de medicamento que a gente toma, principalmente aqueles contínuos, déficit hormonal, a falta de comunicação no relacionamento, algum problema no relacionamento, a nossa baixa de autoestima. Então, é muito importante que, antes de tudo, a gente consiga entender o que está rolando com o nosso corpo e, principalmente, conhecê-lo. Então, o autoconhecimento é tudo. E uma das coisas também que a gente precisa entender e que a gente precisa ter noção é de que nós somos seres humanos únicos e individuais e que o nosso corpo não funciona da mesma forma do que o outro funciona. Então, temos as nossas características individuais e a gente precisa se entender primeiro. E é sobre isso que a gente quer conversar com vocês aqui hoje e, principalmente, tirar da nossa mente todo o tabu que pode existir por trás disso. Como a Carol falou, cada pessoa é individual e o corpo feminino fala de uma forma muito diferente, né? Inclusive, eu acredito que não é as questões medicinais, da alimentação, tudo isso influencia muito. Mas o comportamental, eu acho que é decisivo, porque, de repente, o que acontece no nosso dia, durante todo o nosso dia, ao longo do trabalho, do nosso cotidiano, vai influenciar muito no que acontece no final dele, ou até mesmo no meio dele, né? Ou, quem sabe, no início. Mas a gente precisa se conhecer. E para que isso aconteça, a gente precisa pensar em liberdade. Conhecer o nosso corpo, saber o que a gente gosta, ter respeito com o companheiro entender também a gente. E para que isso aconteça de uma forma muito tranquila, tem que ter liberdade, né? E para ter liberdade, a gente precisa quebrar esses dogmas aí da sociedade
que impedem, às vezes, das mulheres terem relacionamentos livres de uma forma espontânea, prática, né? Porque isso faz parte do nosso cotidiano, da nossa, da nossa energia vital, como a Carol falou. Até complementar o assunto que a Angelita colocou, coloquei até aqui, anotei para não esquecer de falar, mas eu acho super interessante. Ela falou que a gente tem que se conhecer e respeitar os nossos parceiros, mas eu acho que acima de respeitar os nossos parceiros, a gente tem que se conhecer mais do que os nossos parceiros. E aqui é a Carol de novo, gente. Eu concordo muito com o que a Aline está dizendo. E é importante a gente ter noção de que na hora do sexo, obviamente é importante o que a gente vai dar, né, oferecer ao nosso parceiro, mas a gente não pode jamais esquecer de que a gente também é o centro ali, sabe? Então a gente tem que ter prazer, a gente tem que se comunicar, a gente tem que dizer o que a gente gosta e não ter vergonha nesse momento. Eu acho que isso é bem importante, a gente sempre se comunicar durante a nossa relação, né, para o nosso parceiro realmente se conhecer, a gente se conhecer, conhecer o nosso parceiro e ter sempre essa troca, sabe? E sempre ter em mente que a gente não tem que só oferecer prazer ao nosso parceiro, mas que a gente também tem que ter o nosso prazer no momento. Então, a gente sempre, às vezes pode soar um pouco egoísta isso, mas eu acho que a gente também tem que ser egoísta nesse momento e pensar no nosso prazer. E eu acho que isso é bem importante também. Não acho nem tanto egoísmo. Eu acho que nesse momento de conhecimento e buscar o nosso prazer, eu acho que rola uma quebra dos falsos dores, sabe? Que a sociedade impõe um pouco. A mulher não pode isso, não pode aquilo. A gente fica com receio. O que vai pensar de mim? Se eu estou no segundo encontro com o cara e eu pedi isso, o que ele vai pensar de mim? Eu acho que isso é uma grande bobagem, né? Tem esse falso pudor, porque a mulher que se conhece, ela sabe o que quer e o que gosta, e às vezes tem medo de expressar isso na hora da relação sexual, com medo de ser julgada pelo cara, e aí isso inibe o prazer dela. Ela fica tão focada no que vão pensar nela, que ela acaba não tendo prazer nenhum e só proporcionando prazer para o próximo, né? Para o parceiro dela. E vou além disso. Parceiro homem ou mulher, quem seja, a gente fica com tanto medo de ser julgado às vezes, que não importa, às vezes a pessoa está com um igual, que tem o mesmo sexo, e mesmo assim tem medo de ser julgado, e se reprime. Esse falso pudor aí, imposto pela sociedade, eu acho que acaba com a relação sexual. Complementando a Angelita, eu acho que a gente já sofre tanto da sociedade sobre esses só o que importa é o homem, porque a gente tem vergonha de pedir, porque a gente não sabe o que a sociedade vai pensar, né? Ou então a pergunta, onde você aprendeu isso? Com quem você anda conversando? Essa é clássica. Com quem você anda conversando? Onde você aprendeu isso? Então, acho que isso é algo que acaba sendo um pudor e acaba inibindo a nossa própria libido, porque a gente não se conhece, não tem vontade, aí porque acha que é uma obrigação dar prazer somente para o homem. Mas vamos complementar aqui o assunto? A saúde mental é extremamente importante quando a gente busca a libido, mas sim, tem alimentos sim que ajudam ao aumento da libido, principalmente algumas vitaminas, como a vitamina E, A, zinco e selênio, elas estão vinculadas à baixa energia, à baixa libido, se elas estão em deflator, né, se elas estão em falta no nosso organismo, e tem alguns alimentos que a gente pode considerar, sim, afrodisíacos, são os alimentos que geralmente aumentam a temperatura corporal, ou aumentam a serotonina, que é conhecida como hormônio da felicidade, então elas vão aumentar essa sensação de prazer, essa sensação de bem-estar, pimentas, chocolate, vinho tinto, por isso que geralmente pontos, se usa chocolate, vinho, acaba as pessoas trazendo para esses momentos, mas realmente tem um fundo aí técnico disso, né? O chocolate e o vinho tinto aumentar. O morango, amendoim, canela, banana, manjericão. Então, são alimentos energéticos e que podem melhorar as vitaminas e minerais essenciais para a produção dessa libido. Gente, eu acho que a gente pode passar o dia todo aqui falando disso, porque a gente vai ter assunto. Acredito também que é muito importante a gente ouvir outras pessoas, porque, assim, na minha opinião, mulher que adora sexo, uma vida sexual ativa, né? Com muito respeito pelo seu corpo e pelos seus limites. Mas
se a gente for falar de alimentação e das nossas experiências com o alimento, que vai trazer aí uma libido, ou do nosso relacionamento durante o dia, de como isso começa, como esse estímulo começa. Tem gente que diz que esse estímulo tem que começar na hora que a gente acorda, e é verdade. Então, assim, tem várias formas, né, da gente trazer isso para a nossa vida de uma forma saudável e de uma forma eficaz. Eu, ultimamente, não tenho do que reclamar, não, tá? Mas tem isso, porque é o que a Aline falou, a saúde mental principalmente tem que estar em dia. Sim, eu acredito que é um combo, né, de várias coisas. A nossa alimentação, a prática de atividade física, e a gente também ter uma vida um pouco com menos estresse, né? Eu sei que é difícil hoje em dia, a gente tendo muito trabalho, e é interessante a gente pensar quando a gente fala sobre o estresse, porque às vezes é algo inevitável, né? Somos pessoas que trabalham, temos os nossos estresses do dia a dia, e vamos botar numa relação cis, né, entre um homem e uma mulher, como é engraçado que para a mulher ter estresse com certeza a gente vai ter uma baixa da libido. A gente não quer, a gente parece que a gente foca no estresse e o resto que fica um pouco complicado. E para o homem não, quanto mais estresse ele tem, parece que mais desejo sexual ele tem, parece que aquilo ali é uma válvula de escape para ele, né? E a gente tem que pensar em formas de que a gente pode fazer no nosso dia a dia para tentar diminuir isso, sabe? Fazendo atividade física mesmo, para mim, atividade física é algo que diminui bastante o meu estresse. A gente vê o que a gente gosta de fazer, e isso vai volta no assunto de autoconhecimento. Então, a gente tem um autoconhecimento não só do nosso corpo, mas da nossa mente também, o que faz a gente relaxar, o que faz a gente ter essa tranquilidade para a gente ter essa diminuição do nosso estresse e a nossa vida fluir de uma forma mais tranquila, né? E ajudar, com certeza, no estresse e assim a gente ter uma vida sexual mais tranquila também. E outra coisa, gente, quando a gente fala de uma relação em que uma pessoa está muito estressada, não está com vontade de transar, não tem essa vontade, e o parceiro usa isso como uma válvula de escape, é muito importante, às vezes, a gente conversar com o nosso parceiro e que aquilo talvez não seja o momento, sabe? E que a gente também não pode usar o estresse, né? O sexo como uma válvula de escape para o estresse. Porque o sexo ele é como uma dança, né? Eu acho que é os dois em conjunto fazendo aquilo funcionar, sendo bom para os dois. Porque às vezes um parceiro está estressado, querendo desestressar e usa isso como válvula de escape, e o outro parceiro não quer pelo mesmo motivo, sabe? Então, tudo isso gera em torno também da comunicação entre o casal, né? Para a gente poder ter essa transa mais tranquila e boa para os dois. Oi, gente, meu nome é Josiane, né? Eu também sou uma das integrantes. E eu vim trazer um pouquinho para vocês, né, sobre o tabu, né, que é a libido na menstruação. Muitas das mulheres, né, muitas das pessoas perguntam se há esse desejo, né, quando está nesse período. E estudos comprovam que sim. Não no início, que no início a mulher está com o corpo, né, muito mais sensível, eu digo, a cólicas, a inchaços e tudo mais. Tem esse aumento, né, tem esse desejo, tem essa vontade. Então, assim, tem muitas das mulheres que gostam, né, de fazer e tal, por conta da vontade, mas tem muitas delas que se retraem do período de estar ali, né, num fluxo de sangue e tudo mais, e às vezes se sente até com vergonha de querer expressar a liberdade com o seu. Mas tem muitas delas que não, que mesmo anos de relacionamento acaba tipo, deixando de lado a vontade dela por conta de que ele vai sentir nojo, ele vai querer, enfim. Então tem muitas de mulheres que deixam de fazer o que ela quer nesse período por conta de achar que de achar o que o parceiro vai achar dela, entendeu? E sabe um tabu super interessante? A gente estava conversando ontem com uma amiga que ela falou que ela sentia muito desejo sexual na gravidez. O que é um tabu muito interessante, porque assim, mulheres sabemos que os nossos hormônios ficam alterados na gravidez. Mas olha o que a sociedade fica pensando. Me diz vocês, se vocês nunca escutaram falando que se fazer sexo na gravidez, você vai tocar na criança.
Isso é surreal. Olha quantas vezes a gente já escutou isso da sociedade e como a sociedade impõe essa sensação, né? Impõe esse tabu pra gente, enquanto nós, mulheres, temos essa alteração hormonal na gravidez e a nossa aumenta drasticamente. Eu não posso falar porque eu não sou mãe, mas a gente escutou de uma amiga ontem e me parou para pensar isso, o quanto a sociedade impõe esse tabu de que não pode transar na gravidez, não toca a criança, e o desejo sexual da mulher aumenta. Então ela se inibe na gravidez com vergonha do que a sociedade vai pensar. Sim, e muitas das vezes não só vergonha do que a sociedade vai pensar ou do que é dito pela sociedade, mas também tem muitas mulheres que têm esse desejo aflorado, né, durante a gravidez, mas que têm vergonha do próprio corpo por ele estar, né, de certa forma diferente. Muitas mulheres ficam inchadas na gravidez, o corpo obviamente muda e muitas mulheres deixam o seu desejo de lado porque que o parceiro vai pensar dela por ela estar com um corpo diferente. Coisa, gente, é importante a gente também ter esse conhecimento de que, óbvio que existem causas que podem ser modificadas por nós mesmos, mas existem outras causas que a gente precisa de uma ajuda de um profissional. Né? Dependendo de como esteja as nossas questões emocionais, é muito importante que a gente procure um psicanalista, que a gente procure uma terapia. Se a gente tiver com algum problema, que seja comprovado, que seja por alguma falta hormonal, que também é importante a gente procurar um profissional, um endócrino, ou que seja, para a gente poder ajustar isso. Porque é óbvio que tem causas reversíveis que nós mesmos podemos fazer, né, como autoconhecimento, como coisas que a gente pode fazer para diminuir o nosso estresse, mas tem coisas que não estão no nosso alcance, que a gente realmente precisa, né, de uma ajuda profissional. Então fica essa dica também, que caso você esteja sentindo algo e que você já fez meio que de tudo, né, para tentar mudar isso e não mudou, procure a ajuda de um profissional para ver o que está acontecendo com o seu corpo, é importante também. Então é isso, galera. A gente espera muito que vocês tenham gostado. Estamos ansiosos para a próxima semana. Teremos um episódio por semana. E o tema da semana que vem também está super bacana e polêmico. Quer dizer, aqui é para bater papo entre amigas, não? Então, aquele papo polêmico, você vai achar